Obrigado, irmã Nalva. Obrigado, irmãos. Podem sentar. Convido você a abrir as Escrituras Sagradas no Salmo de número 73. Salmo 73. Você já ouviu falar que Asaf, ele foi um dos músicos da Bíblia, e Asaf escreveu alguns salmos, pelo menos 3 salmos: o Salmo 50, o Salmo 73, e daqui a pouco eu lembro qual o terceiro que eu acabei de esquecer. Salmo 73, esse é um salmo de cima, não? 74? 75? A Manuela está me ajudando a ler. Salmo 73. Enquanto você está abrindo as Escrituras Sagradas, aqui e também na sua casa, eu peço aos irmãos que continuem orando pelos nossos irmãos, nosso irmão Oswaldo Parins, pela nossa irmã Lauriette, pela saúde dela, e também pela saúde do nosso irmão Edinaldo Felipe. Então, peço aos irmãos que orem por esses irmãos, também pelo nosso irmão Leonardo Honório, pela recuperação dele também. Ele sofreu um pequeno acidente, mas já está recuperando, graças a Deus. Salmo 73, versículos de 1 a 28, é um salmo, ele divide em 2 partes, e é sempre bom a gente poder ler toda a Escritura Sagrada. A Bíblia, ela é um livro tão bom que quando você lê, você já recebe a mensagem. Então eu convido a você que está em casa, acompanhe, e os irmãos que estão aqui também nesse momento, acompanhem reverentemente, assentados como estão, mas reverentes ao Senhor. Alguns versículos eu vou pedir para os irmãos lerem comigo, tá? Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm o coração limpo. Quanto a mim, quase os meus pés tropeçaram. Faltou-me pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte, sadio, não passam pelas mesmas tribulações dos mortais, não são afligidos como os demais homens. Por isso a soberba para eles é como um colar no pescoço, a violência cobre como vestido, os olhos deles cobiçam as riquezas do seu coração, brotam fantasias, zombam e falam da malícia, com arrogância fazem ameaças, desandam em falar contra os céus, sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, bebe a vontade das suas águas. E eles dizem: como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam suas riquezas, por certo em vão nem tenho guardado o coração e lavado as mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido, castigado a cada manhã. Se eu tivesse falado, se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração dos teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Versículo 17, eu convido a todos a ler comigo, por favor. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino deles. Certamente tu pões em lugares escorregadios, os fazes cair em ruínas, como são destruídos de repente, e ficam totalmente aterrorizados como alguém que acorda de um sonho. Assim o Senhor, quando acordares, tu desprezarás. Quando meu coração estava amargurado,
e o meu interior perturbava, eu estava embrutecido e ignorante, era como animal perante ti. Todavia, versículo 23, vamos ler juntos, irmãos? Olha que lindo. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras com a mão direita. Versículo 24, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes com honra. Que mais tenho eu no céu senão a ti? Na terra não desejo outra coisa além de ti. O meu corpo, o meu coração desfalece. Meu Deus é a fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecerão. Tu exterminas todos os que se desviam de ti. Versículo 28. Vamos ler juntos, por favor, irmãos? Mas para mim, bom é estar junto de Deus. Põe a minha confiança no Senhor para proclamar todas as suas obras, seus feitos. Ó Deus, que palavra maravilhosa! Abre o nosso coração e aonde Deus chegar, essa semente brote, germine nos nossos corações, produzindo frutos em abundância. Realiza, Deus, grandes maravilhas por meio da sua palavra em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ilusão e visão. Eis a situação. Todos nós vivemos em dois mundos. O mundo real e o mundo imaginário. Todos nós. Nós temos o mundo físico e temos o mundo virtual. Nós temos tanto um mundo que é material e nós também assim temos o mundo utópico. Temos o mundo concreto e também o mundo abstrato que a gente imagina, nos toca, mas temos um mundo concreto. Nós temos um mundo que é tangível e outro mundo que não é tangível. Por exemplo, o ar, é um mundo intangível. Nós também temos o mundo real, mas existe o mundo lúdico, o mundo do faz de conta, do conto de fada, da fábula, e tem o mundo verdadeiro. A imagem que nós temos, ela muitas vezes, nós temos uma imagem, e essa imagem, ela está ligada, pode estar ligada ao mundo real, ou ao mundo imaterial, ou mundo imaginário. Por exemplo, quem nunca foi em um banco e viu ali tem um guarda, o guarda, 1, 2, 3 dentro do banco, e aí você vê o guarda todo vestido, bonitinho ali, sentado, e alguém pensa assim: olha, isso que é vida, ganhar dinheiro e ficar sentado. Essa imaginação é uma imaginação utópica, porque é uma das profissões mais estressantes que existem, porque mesmo ele sentado ali, mas está em risco, perigo, em um estresse muito grande. Então o mundo imaginário e o mundo real, eles muitas vezes nos enganam, eles têm uma certa distância. Asaf, nesse salmo, ele vai contar, ele vai falar sobre o mundo lúdico, o mundo imaginário e o mundo real. É incrível, é maravilhoso esse salmo, que dos 28 versículos, a metade ele trata de um mundo imaginário, de um mundo lúdico, de um mundo de fantasia, um mundo assim imaginário. Os salmos, como toda a escritura, ela tem duas partes. A escritura sagrada, ela tem a parte divina, a parte do Espírito Santo, e a parte humana. Deus usou homens
homens inspirados. Então nós vemos aqui, o que ele escreve representa o que nós pensamos, representa o mundo imaginário. E qual é o mundo imaginário dele? Vamos ver a primeira parte. Eu quero aproveitar aqui antes da gente entrar, nós vamos ver esse salmo hoje, mas na sexta-feira eu vou pedir para os irmãos, nós vamos ter a live na sexta-feira, e eu vou pedir que você está acompanhando, você possa enviar suas aplicações desse salmo, porque como é muito conteúdo, eu vou pedir a sua ajuda para sexta-feira a gente continuar na mensagem da live, as aplicações. Então vou contar com a sua ajuda, tanto os irmãos que estão aqui, como os que estão acompanhando, pode mandar suas aplicações. Então o mundo lúdico, imaginário dele, ele se divide em pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, pelo menos 6, você pode até encontrar mais. A primeira, prosperidade. Pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. O mundo imaginário, ele olhava para os ímpios e dizia assim: os ímpios, os maus, os perversos, são prósperos. São prósperos, e aí ele disse: eu tinha até inveja deles. O segundo mundo imaginário, versículo 4. Os irmãos estão acompanhando comigo, né? Eles não têm problemas, o corpo deles é sempre forte, sadio. Mundo imaginário, os ímpios, os maus, despreocupados. Os ímpios, os maus, andam de carrão e não tem preocupação. A imaginação deles, imaginação do salmista. Aí vem a terceira, versículo 4 ainda, ele está dizendo assim, são sempre sadios, o corpo deles é forte e sadio. Parecia aquelas propagandas dos anos 80, a Marlboro, né, fazia aquele homem lá, aquele cowboy lá no Texas, andando de carrão, de Ferrari, e aí ele pegava, tragava, fazia um trago assim com aquele cigarro, e dizia o sucesso e tal. Imagina um mundo assim, que dizia que era sadio, né? Sadio, forte, poderoso. Um mundo imaginário. E vocês sabem que aquele homem que fez aquela propaganda, ele morreu de câncer. Morreu. Então, a imaginação do salmista. O versículo 5, outra imaginação, versículo 5 diz: não passam pelas tribulações dos mortais, não são afligidos. Aí ele está dizendo assim: os ímpios, os maus, são diferenciados. Não passam pela tribulação da gente pegar ônibus lotado, de estudar, de trabalhar, não passam isso. Essa é a imaginação do salmista. Quantos de nós pensamos assim? Que o ímpio nunca é pego, ele é sempre diferenciado. Porque os políticos fazem, nunca são punidos. Esse pensamento era do salmista, era um pensamento nosso. É um pensamento nosso. Aí o versículo de número 10, quinta visão imaginária, versículo 10, diz assim: por isso o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Ou seja, os ímpios, os maus, os poderosos são populares, são gente assim que é popular, é a bola da vez. A imaginação dele era essa, a imaginação nossa era essa. Eu lembro quando criança, tinha um prefeito da cidade, Miguel Fontes. Gente, olhava para aquele homem lá, era poderoso, passava na frente da casa dele assim, dizia assim: uau, que casa fantástica! E todo mundo vota nesse homem, é o prefeito da cidade. Era essa minha visão de criança, uma visão lúdica, uma visão imaginária, popular. Sexto, olha a visão imaginária dele, versículo 12, e a visão nossa. Versículo 12, tranquilos. Os ímpios são tranquilos.
Diz assim: os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam as suas riquezas. Esta é uma visão assim. Os ímpios se saem bem nas situações, trocam de esposa, troca de 50 por 2 de 25 e nada acontece. A imagem é esta. A pessoa está no terceiro, no quarto e não acontece nada. Imaginação. O sequestrador sai livre, o refém nunca é restituído. Essa é a imaginação. Mas ele sai da parte da ilusão e vai para a parte da visão. Uma coisa muito boa é quando a gente diz assim: eu estou desiludido. Por que é bom estarmos desiludidos? Desiludido é quando a gente larga a ilusão. Pastor, eu estou desiludido com esse mundo. Ah, ótimo, muito bom. Então você deixou a ilusão desse mundo. Então está desiludido. E a visão? Visão faz parte da realidade. Você não pode estar desesperado, nem desesperançoso, mas desiludido a gente deve estar, porque a desilusão é você largar a ilusão, aquele mundo lúdico. E aí o que acontece com o salmista? O versículo, aí há uma transição agora, e aí ele começa no versículo de número 17. Até que entrei no santuário de Deus, né? Então essas sagradas, eu vi a mensagem de Deus, até que entrei no santuário de Deus. E aí ele diz assim: e compreendi o destino deles. E ele vai descrever o destino do versículo 18, aí agora parte para a realidade. A realidade do 18 diz assim: certamente tu pões em lugares escorregadios, fazes cair em ruína, como são destruídos de repente, ficam totalmente desorientados, aterrorizados, como alguém que acorda de um sonho, assim ó Senhor, quando acordares, tu desprezarás. Ou seja, numa linguagem contemporânea do versículo 12, 18 ao 20, coitados dos ímpios, miseráveis são os ímpios, que destino horrível tem os ímpios. Ele passa a enxergar, ele passa a ver uma realidade, ele sai do mundo imaginário e entra no mundo real. E esse mundo real, ele diz: os ímpios, quem anda longe de Deus, o destino, por mais que seja uma pessoa glamourosa, riquíssima, o destino é um destino triste e sombrio, é um destino horrível, pois caem em ruína, são destruídos de repente. Lembro, na minha cidade, não tinha transporte público ainda. Aí tinha um homem chamado Antônio, seu Antônio. E aí ele comprou uma Kombi. Pensa numa Kombi nova, linda. Aí ele começou a fazer transporte de Kombi, com uma Kombi. Daqui a pouco ele comprou a segunda Kombi, novíssima, e colocou fazendo transporte. Daqui a pouco 3 Kombi. Depois, de repente, ele não tinha mais 3 Kombis, ele comprou aqueles micro-ônibus Marco Polo. Aí começou a colocar 1, 2, 3 micro-ônibus, 4, 5 micro-ônibus. Pegou uma linha, pegou 2 linhas. Daqui a pouco ele vendeu todos os micro-ônibus e comprou só ônibus novo. Ele assim, aí tinha uma linha, tinha 2, tinha 3. De repente ele tinha a maior frota de ônibus coletivos, todos novos. Só que ele ficava fazendo a fiscalização de tudo, de todas as partes. Só que, e aí ele ficava no ponto do ônibus, no terminal.
Se alguém não tinha condições de pagar a passagem e pulasse a roleta, ele de lá, ele via, ele entrava no ônibus e pegava a pessoa, batia na pessoa e envergonhava. E aí ele era uma pessoa muito explosiva. Rapidamente esse homem desapareceu. Desapareceu. Um dia foi encontrado somente o fusquinha dele, novinho, e ele foi assassinado. Uma riqueza muito grande. A vida sem Deus não vale a pena. Não vale a pena. São destruídos. Agora, olha a diferença daqueles que encontram com Deus. Versículo de número 23, ele diz assim: quando o meu coração estava amargurado, desculpe, 23, todavia estou sempre contigo, tu me seguras com a mão direita. O mundo real é esse aqui, o Senhor segurando a mão direita. Esse é o mundo que a gente precisa viver, esse que a gente deve viver. Ele diz: tu me seguras pela mão direita. O versículo 24, ele diz assim, tu me guias com teu conselho e depois me recebes com honra. Esse é o mundo real, verdadeiro, o Senhor guiando a nossa vida. Terceiro, o mundo verdadeiro para nós, versículo 26. Meu corpo e meu coração desfalecem, meu Deus é a fortaleza da minha vida. E aí também ele já entra no quinto, ele é a minha herança. Sétimo, versículo 28. Mas para mim, bom estar perto de Deus, ponho a minha confiança no Senhor Deus, para proclamar todas as suas obras. Então ele vai citar aqui 5 coisas que Deus é para ele: segurança, o guia, fortaleza, herança e refúgio. Ele sai do mundo imaginário e vai para o mundo real. Você já chegou no espelho e diz assim: nossa, esse espelho está me deixando gordo, quebra esse espelho, repreende esse espelho, está me deixando gordo. Então está me deixando feio, quebra esse espelho. Aí você, quando vê um espelho assim, que você se nota assim que está bem, né, no espelho, né? Aí você diz assim: nossa, esse espelho é legal. Creio que aqui é o seguinte: a parte A desse texto, primeira parte, é aquele espelho imaginário que nos distorce. Quebra esse espelho, vamos para o espelho que nos dá uma imagem correta, uma imagem verdadeira. Deus é nosso guia, Deus é nossa fortaleza. Agora, olha o que acontece com aqueles que não estão perto de Deus. Versículo de número 27. Os que se afastam de ti perecerão. Tu exterminas todos que se desviam de ti. Pode ser a pessoa mais famosa do mundo, está longe de Deus, está longe de tudo, está longe do mundo verdadeiro, real, maravilhoso. Pode ser a pessoa mais poderosa, mais inteligente, se afastou de Deus, é a pessoa mais infeliz, é a pessoa que está vivendo no mundo imaginário, lúdico, um mundo de ilusão. Se afastou de Deus. Mas aquela pessoa cantava tão lindo na igreja, ela cantava tão lindo na casa de Deus. Ela foi para o mundo e o mundo aplaudiu a vida dela, ou dele. Perdeu porque se afastou de Deus. Mas ganhou muito dinheiro. Mundo imaginário, mundo lúdico. Mas os que vêm, aí ele diz assim, mas para mim é bom estar junto de Deus. A nossa base deve ser Deus e a sua palavra, Deus e o seu Espírito Santo.
Deus e a pessoa de Cristo. Quando deixamos de olhar para Cristo e nós passamos a olhar o mundo ou os problemas, a gente começa a naufragar. Lembra de Pedro? Eu creio que esse salmo aqui tem uma analogia de Pedro. Jesus, quando está andando sobre as águas, Pedro diz assim: Senhor, faz com que eu ande sobre as águas. E há alguns detalhes nesse chamado de Jesus. Pedro vai caminhando. Você pode observar o texto, e diz que Pedro estava caminhando sobre as águas. Mas ele começa a olhar o vento, a força do vento, ele começa a olhar as águas. E o que acontece com ele? Ele começa a naufragar. Quando a gente começa só a ver os problemas da vida, e começa a gente ver a vida dos ímpios, ou pensar como os ímpios, a gente começa a descer, começa a naufragar. Por que tem muita gente que deixou a casa de Deus, deixou a palavra de Deus, deixou os caminhos de Deus? Porque começou a ver o mundo lúdico e imaginário, começou a ver o mundo do ímpio, e pensando que o mundo do ímpio é um mundo melhor, e não é. O mundo verdadeiro é o mundo que você anda com Deus, é o mundo que você está realmente feliz. Esse é o mundo verdadeiro. E o incrível é que Pedro, na hora que ele diz assim: Senhor, salva-me, ali são questões de segundos. Ele olha para o vento, olha para a água, mas questão de segundos ele diz: Senhor, salva-me. E Jesus pega na mão dele. Então muitas vezes nós vivemos assim. O segredo de Asaf, qual é o segredo dele? Versículo 23, ele diz assim: eu estou sempre contigo, todavia estou sempre contigo. Esse é o segredo do mundo real, está sempre com o Senhor. Segundo segredo do mundo real, versículo 25: a quem mais tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não desejo outra coisa além de ti. Olha o segundo segredo: não desejo algo mais do que o Senhor. Tu és a minha porção. Olha, nessa noite, eu creio que a palavra de Deus falou profundamente no seu coração. Agora vamos supor que você esqueceu tudo que estudamos aqui. O que eu vou falar agora, eu vou pedir que você nunca esqueça. Deus, muitas vezes na nossa vida, deixa faltar tudo, para que faça com que a gente lembre que Ele é tudo para nós. No dia que você estiver totalmente desesperado, lembre-se, Deus pode deixar faltar tudo para fazer nos lembrar que Ele é tudo em nós, que não pode faltar. É isso que o salmista está dizendo aqui. Também, terceiro segredo, versículo 28, ele diz: tenho minha confiança no Senhor, ponho a minha confiança no Senhor. O que nos apegamos é o que tornará a nossa fonte de alegria ou preocupação, nossa fonte de ilusão ou realidade, nossa fonte de realização ou decepção. O que nos apegamos é o que nos torna fracos ou fortes. Sim, o que nos apegamos é que pode nos tornar fracos ou fortes. Se nós nos apegamos ao mundo de ilusão, nos tornamos fracos. Se nós nos apegamos ao mundo real de Deus, nos tornamos fortes. Se nós nos apegamos ao mundo materialista, nós ficamos fracos. Se nós nos apegamos ao mundo de um relacionamento com Deus, ficamos fortes. Quando, por exemplo, a gente se apega a um filho, o filho, ele pode ser uma fonte de alegria, mas de preocupação. Quando nós nos apegamos ao casamento, ele pode ser uma fonte de prazer, mas de problemas.
Quando nós nos apegamos ao emprego, ele é fonte de sustento, mas de desgaste. Quando nos apegamos a uma carreira profissional, é fonte de realização, mas também de frustração. E os bens materiais, ele pode ser fonte de contentamento, mas de tribulação. Por isso que a gente tem que viver descolado desse mundo de ilusão e viver colado no mundo de Deus. É isso que o salmista diz: a minha confiança ponho no Senhor para proclamar todas as suas obras. Põe o seu coração no Senhor. Por isso devemos nos apegar a Ele, pois Ele é o mundo real pelo qual nós vivemos. O mundo real é o mundo que Cristo veio viver para nós. É o mundo que Ele veio viver, andar com a gente. Então que Deus nos ajude, o Senhor te ajude a viver nesse mundo real. Qual é o mundo real? O mundo perto do Senhor, guiado pelo Senhor, no santuário de Deus, na palavra do nosso Deus. Você gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no nosso canal, Igreja Batista da Esperança em Hortolândia, e ative o nosso sininho, e dê um like, e compartilhe também esse vídeo. Deus abençoe a sua vida.